Quarta-feira de reapresentação. Cruzeiro volta aos treinamentos na Toca da Raposa 2. A programação já foi toda estabelecida. Foram 2 dias de folga. Amanhã desta quarta-feira ainda de folga, para que à tarde os atletas possam voltar às atividades sob o comando aí do técnico Leonardo Jardim. Aí o Cruzeiro treina hoje, amanhã e sexta, tem uma folga no sábado. Depois o Cruzeiro vai direto, treina domingo, segunda, terça, quarta, viaja para Caxias do Sul, joga na quinta, retorna, sexta, sábado e domingo, sexta e sábado, e no domingo tem jogo diante da equipe do Corinthians. Essa partida no Mineirão, domingo às 8h30 da noite, até um duelo aí de esquenta, né? Para os duelos, para os jogos das semifinais da Copa do Brasil, entre Cruzeiro e Corinthians, que vão decidir uma vaga na finalíssima da competição. Claro que jogadores que estão se recuperando no departamento médico, eles tiveram aí uma programação especial neste momento de folga e hoje estarão todos aí na Toca da Raposa 2, o técnico Leonardo Jardim começando essa preparação para o jogo diante do Juventude. Juventude que fala em buscar um resultado positivo para que possa sonhar ainda com uma saída da zona de rebaixamento. Sei que tem muito torcedor do Cruzeiro na região, Caxias do Sul ali, Rio Grande do Sul, né? E tem lá no nosso centraldatoca.com.br os ingressos para esta partida. De acordo com as informações divulgadas pelo Juventude, os ingressos estarão disponíveis com o valor promocional, hein? R$ 20 até domingo. Domingo agora, dia 16, no site Eleven Tickets. A partir de segunda-feira, dia 17, aí o ingresso à inteira passa a custar R$ 40, R$ 20 a meia entrada. Então, o torcedor que quiser comparecer aí dos redutos, né, espalhados Brasil afora, principalmente o pessoal da região ali de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para este duelo importante. Então, no ano passado estivemos lá e o Cruzeiro venceu. Era a última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o gol foi marcado pelo Teves, que hoje está emprestado ao Atlético Paranaense. E nesta partida, ontem trouxemos a informação, Fabrício Bruno vai atuar normalmente, ele retorna de carona no avião da presidente do Palmeiras, da Leila Pereira. O avião vai buscar o Vitor Roque e o Fabrício Bruno vem até São Paulo no avião da Leila e de São Paulo segue para Caxias do Sul. É duelo aí importantíssimo para o Cruzeiro no meio agora da data FIFA, né, no final de semana. O Cruzeiro vai secar aí Palmeiras e Flamengo, que terão os compromissos para igualar ali o número de jogos na tabela, e aí vai dar para todo mundo ter a noção do que realmente vai acontecer neste momento, nesta reta final de Série A do Campeonato Brasileiro. Para a gente fechar, uma outra informação que a gente antecipou no Central da Toca, o patrocinador master do Cruzeiro estuda alterar a marca no uniforme no ano que vem. É que são empresas do mesmo grupo, e aí o patrocínio master hoje tem a Betfair e estuda alterar a marca a partir de 2026, melhor dizendo, e aí a ideia seria apostar na Bet Nacional, que é uma empresa do mesmo grupo, do mesmo segmento, a casa aí que tem contrato com o Cruzeiro também em 2026. Oficialmente as partes não vão comentar sobre este assunto. Claro que o Cruzeiro vai, num futuro aí, ter conversa também para ampliar o contrato em termos financeiros, pelo que vem acontecendo, né? Um movimento muito forte desses patrocínios dos vários clubes do futebol. Vamos lá, porque hoje a gente publicou uma entrevista exclusiva com Joaquim Pinto, chefe de scout do Cruzeiro, falando sobre todo o processo. Tem todos os cortes aqui, tem a íntegra da entrevista também. Aliás, agradecer mais uma vez aí ao pessoal da comunicação do Cruzeiro por ter topado a entrevista, ao Joaquim Pinto também por ter aceitado o convite.
ao Thiago Matar aí, meu companheiro lá na entrevista, o Gabriel Ribeiro, videomaker, e todo mundo que contribuiu aí para que essa entrevista fosse ao ar. Acho que ficou um conteúdo bem legal, assuntos importantes, temas importantes do nosso Cruzeiro, e agora com um scout bem profissional, chefiado aí pelo Joaquim Pinto. E assim que a gente rodou alguns trechos na nossa programação aqui na Samuca TV, muita gente começou a falar sobre a próxima temporada, né? O planejamento. O Cruzeiro só vai contratar jovem, e a informação que a gente traz aqui, repete, é uma informação até óbvia e mais importante, porque acaba que muita coisa vai virando ali uma teoria, vai se criando e vai virando verdade, principalmente nas redes sociais, e não procede isso, né? O Cruzeiro vai ter uma mescla, assim, de jogadores com mais bagagem, né? E não apenas jovens para a próxima temporada. O Joaquim Pinto, ele até comentou sobre o planejamento, que já tem tudo mapeado, e aí, claro, depende o que vai ser a prioridade. A prioridade vai ser buscar essa posição. Então aqui estão os nomes mapeados, e aí o Cruzeiro vai buscar isso no mercado. Muita coisa ainda para acontecer, mas importante que esse trabalho, ele já, desde a última janela, né, ele já foi sendo feito, foi sendo mapeado pelo departamento de scout, para assim que o planejamento ele for tocado para valer, né? Claro que agora não tem como você sair contratando aí no mercado, numa reta final de Série A do Campeonato Brasileiro e com o foco total na semifinal da Copa do Brasil. Mas assim que tudo for acontecendo, o departamento de scout em contato com a diretoria e também com a comissão técnica para definir esses reforços que o Cruzeiro vai buscar na janela agora de final, início de 2026, final de 2025, início de 2026, e lembrando sempre que com a Copa Libertadores o planejamento é para ter um Cruzeiro muito forte. Não quer dizer que o Cruzeiro ele vai ganhar a Copa Libertadores em 2026, mas ganhar a competição continental é o grande sonho do presidente, do dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Claro que para isso o processo ele precisa continuar, né? Se vier um título de Copa Libertadores já no primeiro ano que o Cruzeiro disputa com o Pedro como dono, será tudo maravilhoso, né? Mas é importante também a gente saber que é um processo que vem sendo construído para que o Cruzeiro brigue sempre na parte de cima das competições que ele vai disputar, mas não tenho dúvida nenhuma que o Cruzeiro terá um time ainda mais forte no ano de 2026. Mas até lá, muita coisa, vamos seguir focados aí nesta reta final de Série A e também na disputa da semifinal da Copa do Brasil. Muita gente hoje repercutiu nas redes sociais porque a CBF, com os clubes, ela vem discutindo o fair play financeiro no futebol brasileiro. E o Cruzeiro, claro, está atento a todas as medidas, a toda situação que acontece, né, a todo tema que é tratado, e só pedir ao torcedor muita calma nessa hora, muita coisa sendo discutida, não tem nenhum martelo batido até o momento. Acho que muita gente se assustou quando tem ali um tema de clubes em recuperação judicial, que teria que ter uma folha salarial equivalente ao período ali de antes de entrar em recuperação judicial, mas torcedores, vamos esperar todas as definições. Obviamente, né, o Cruzeiro está atento e participando de todas essas conversas e vai trabalhar aí para que o melhor esteja com o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje tem um dono que todo mundo sabe que tem muita grana, que quer fazer do Cruzeiro um clube cada vez mais forte. Talvez isso até preocupe a muitos aí, né, para se tentar algumas medidas aí neste fair play financeiro que possa, de certa forma, dificultar, mas a informação que a gente tem, conversando com algumas pessoas do Cruzeiro, é que o Cruzeiro está atento a todas essas medidas, a todas essas sugestões e vai, claro, defender o que for melhor para a instituição. Então não tem, repito, nenhum martelo batido, são ideias que vão sendo colocadas e o Cruzeiro está com representantes nesta construção do fair play financeiro aqui no futebol brasileiro. A terça-feira de folga,
jogadores voltando aos trabalhos nesta quarta na Toca da Raposa 2, e aí vamos acompanhar a retomada dos trabalhos. E uma informação importante que é sobre o Fabrício Bruno. O Cruzeiro já tem tudo estabelecido, porque o Fabrício Bruno ele vai voltar ao Brasil depois do jogo lá na França, no avião da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O Pedro Lourenço ele fez um contato com a Leila. O Palmeiras vai buscar o atacante Vitor Roque, e aí o Fabrício Bruno também vem neste voo. Então ele vai chegar na quarta-feira em São Paulo e depois segue direto aí para Caxias do Sul. Na quarta-feira já estará no local da partida de quinta diante da equipe do Juventude. Essa informação a gente confirmou, foi inicialmente divulgada pelos amigos da Rádio Itatiaia. Então Fabrício Bruno não será problema, o Cruzeiro que terá um time bem desfalcado, né? Já falamos sobre isso. O Arroio, o Christian, o Matheus Pereira, 3 titulares aí fora pelo terceiro cartão amarelo, além do Wallace como composição de banco, mas pelo menos essa ótima notícia de que o Fabrício Bruno estará e estará bem, né? Porque a Leila Pereira também tem esse avião aí com muito conforto, muita qualidade para retornar. Na quarta-feira já estará em São Paulo e de lá segue para o Rio Grande do Sul.